Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: Que queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estás pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é que dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis, os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo 20, do versículo 17 até o versículo 28. E estamos percebendo que Mateus, ele está introduzindo e mostrando, através ali da fala de Jesus, da consciência que nosso Senhor tem de que ele está indo para Jerusalém para morrer. Jesus tinha consciência disso. Mas nessa consciência que Jesus tinha, ele poderia muito bem se acovardar e não ir para Jerusalém, porque ir para Jerusalém era morte certa. Morte certa. Então, o que é que acontece? E Jesus, ele vai. Agora, enquanto Jesus está naquele clima, naquela situação interior, estou indo para morrer, para sofrer e tudo, entra agora a mãe dos 2 filhos de Zebedeu, que no caso aqui é Tiago e João. E ela é toda feliz de ver Tiago e João como discípulo, como apóstolo de Jesus. Mas ela já vem querendo as coisas, né? Ela queria que os filhos dela, os 2, fossem os grandes, né? Um ficasse à direita e outro ficasse à esquerda. Olha só. E quando Jesus fala para ela que ela não sabe o que ela está pedindo,
E Jesus pergunta para os dois se eles estão dispostos, no caso, a beber o cálice que Jesus vai beber. Esse cálice aqui significa a sua morte na cruz. Ele, na verdade, eles não estavam entendendo era nada. E aí, quando Jesus faz a pergunta, eles respondem, podemos. Então, quando eles dizem, podemos, então o desejo que estava no coração da mãe já estava no desejo, estava no deles também. Você vê que Tiago e João ainda não estavam tão convertidos, não. Estavam seguindo Jesus, mas ainda estavam querendo poder humano. Você vê? Era para eles dizerem bem assim, olha, Jesus, não, isso é coisa de nossa mãe, nós não estamos procurando isso, não. Eles imediatamente já disseram, podemos. Ou seja, será que os dois conversaram com a mãe para a mãe ter conversado com Jesus? Ou a mãe estava com esse desejo, pegou eles de surpresa? Ou a mãe combinou com eles? Isso o Evangelho não deixa claro. Só está dizendo que realmente eles estavam querendo o poder. Nem que fosse preciso tomar esse tal cálice, né? Beber esse tal cálice. Que, mais uma vez eu digo, será que eles estavam entendendo que esse cálice significava o sangue de Jesus que ia derramar por todos nós? Porque o seguimento de Jesus gera isso, gera perseguição. No mundo onde as pessoas não querem saber de Deus, é assim. No mundo onde as autoridades não querem saber de Deus, gera perseguição. E essa perseguição pode culminar na morte, derramamento de sangue. Então Jesus estava falando do batismo de sangue dele. Então ele pergunta para os apóstolos, vocês querem também o batismo de sangue? Ah, podemos, vocês estão dispostos? Sim. Aí Jesus falou, de fato vós bebereis do meu cálice. Então agora Jesus já diz, realmente isso vai acontecer com vocês. E aconteceu realmente com todos os apóstolos. Só o João, no caso, que ele passou por um martírio, mas acabou não morrendo. Diz que ele foi colocado num tacho de óleo quente, mas por milagre ele não morreu. Mas todos os outros apóstolos, com a exceção também de Judas, porque se matou, os outros morreram, sim, dando o sangue, derramaram o sangue. Porque na medida que eles foram convivendo com Jesus, eles foram entendendo. E depois da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, eles foram percebendo também que tudo estava sendo encaminhado para o martírio. E aí eles foram entender, sim, o que Jesus estava falando. Essa pergunta que Jesus fez para Tiago e João, diante do pedido que a mãe tinha feito, ele está fazendo também para mim e para você. Você está disposto a beber do cálice que eu vou beber? Você está disposto? Diante dos tempos que nós estamos vivendo, perseguição interna a quem quer viver o Evangelho e perseguição externa aos católicos de um modo geral. Então, você está disposto a derramar o sangue? Porque, repito, há uma perseguição
dentro da Igreja Católica. É o católico perseguindo o católico. E isso já agora João, convertido, lá na primeira carta que ele escreve, ele se refere a isso, que o anticristo viria de dentro da igreja. Então ele já diz isso, essa perseguição entre nós. E mais que perseguição é essa entre nós? É que, infelizmente, meus irmãos, existe dentro da Igreja Católica um grupo de fiéis. Eu vou dizer que são fiéis porque, só para dizer assim, que são da Igreja Católica, que persegue os fiéis. Então, vou organizar melhor a ideia. Existe um grupo de infiéis católicos que ensinam errado, que deturpam os ensinamentos de nosso Senhor, que negam a divindade de Jesus Cristo, que negam que Jesus multiplicou os pães, negam os milagres de nosso Senhor Jesus Cristo e que perseguem aqueles que são fiéis, que querem viver uma vida santa, que querem viver a vida de penitência, que se destaca em relação aos pagãos. Então, esses infiéis católicos perseguirão e os fiéis. Você lembram que Jesus disse assim, que numa casa 2 seriam levados e 3 ficariam, que o irmão entregaria o irmão, o pai entregaria o filho, a esposa o esposo. É isso aqui que Jesus está falando. Então, diante disso, você está disposto a ser fiel? E, se for preciso derramar o sangue por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, por amor à sua igreja, você está disposto? Sempre que eu leio e medito essa passagem do Evangelho, eu peço a Jesus o seguinte: dai-me força, Senhor, porque eu não sei qual seria a minha reação. Porque quando nós falamos assim de forma teórica, nós somos capazes até de derramar o sangue, dar a vida, porque não está acontecendo nada. Mas na hora aí da perseguição, aí as coisas mudam. E aí, se nós não tivermos a graça, claro, já temos a graça, Deus dará a graça. Mas se diante desta graça que Deus nos dá para o martírio, nós poderíamos não corresponder. Porque é graça de Deus. O martírio não é para qualquer um. Não fiquem pensando que foi tão fácil para os apóstolos diante do martírio eles chegarem e dizerem: eu não vou negar nosso Senhor. Não foi fácil. Vocês pensam que foi fácil a crucificação de Pedro? Foi fácil, não. Não foi fácil mesmo. Vocês pensam que foi fácil Bartolomeu, que foi arrancada a pele do corpo dele? Pensa que foi fácil? E ele não negou, mas arrancaram a pele do corpo para ele negar e ele não negou. Você pensa que foi fácil? Não foi fácil, não. Paulo, que foi decapitado, pensa que foi assim: pode me decapitar? Não, não é fácil. O martírio não é fácil. Então, diante do martírio,
está por vir, que já veio no passado, aconteceu com os apóstolos, com os primeiros cristãos. Depois a igreja passou por uma fase ali de muita paz, de pregar o evangelho normalmente, sem nenhum problema. Mas depois teve momentos de perseguições à igreja em determinados locais e tudo. Mas nós estamos caminhando agora para uma perseguição geral à Igreja Católica. Então, diante disso, nós precisaremos já precisamos agora pedir a Deus a graça. Senhor, dai-me a graça do martírio, a graça dos santos mártires, de uma Santa Águeda. Dá-me a graça de ser fiel ao martírio como São Tarcísio. Senhor, dá-me a graça do martírio de Santa Sônia, junto com as filhas dela, que morreram ali sendo fiel a nosso Senhor Jesus Cristo. Dá-me a graça, Senhor, de ser fiel ao martírio como felicidade e perpétua. São Lourenço. Então você está disposto? Então, o que eu posso responder agora, meu Senhor, é: disposição eu tenho, mas no momento eu não sei como será. Por isso, dá-me força, Senhor. Se for para eu passar, se for para essas pessoas que estão ouvindo agora essa homilia, se for para elas passarem também, dá-me a força. Dai-nos força, Senhor. Porque nos relatos dos martírios, nós vemos também que muitos cristãos, na hora, ficaram com medo e negaram. Eles salvaram a vida, essa vida, mas negaram a outra. Por isso que eu estou dizendo que não é fácil. Imagine você colocar aqueles cristãos ali naquela arena e soltar aqueles animais, os leões, os ursos, e irem na direção, porque eles estavam famintos, igual os demônios em busca das almas. Eles iam em busca dos cristãos porque estavam famintos e devoravam. Mas enquanto eles estavam presos e antes de serem levados à arena, eles poderiam ainda negar e dizer assim: eu nego e não quero ir. E aí eles eram soltos. E aí ofereciam o incenso a César como prova de que estaria negando nosso Senhor. E aí eles eram soltos. Mas os outros eram persistentes. As mães dizendo: meus filhos não neguem. Os filhos dizendo para os seus pais: não neguem. E eles ali, um incentivando o outro, dizendo: daqui a pouco nós estaremos no céu, estaremos com nosso Senhor. Foi assim. E eles foram devorados. Mas em pouco tempo já estavam com a coroa da glória diante de nosso Deus. Então, nesse tempo de quaresma que nós estamos, peçamos a Deus a graça de irmos para Jerusalém com Jesus. E não vamos ficar atrás de poderes humanos, como Jesus aqui vai dizer que o poder, a autoridade é para o serviço. Então é para o serviço. Mas vamos caminhando com Jesus para Jerusalém. Vamos lá e acontecer o que Jesus acabou de narrar para nós. O Filho do Homem será entregue
aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. Passa-se por estas grandes provas para ganhar a ressurreição, a vida eterna com Deus. Que Deus nos dê a graça, então, de que se nós formos chamados a passar pelo martírio, que nós sejamos fiéis até a morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.